Queria chamar aqui a irmã Kátia. Ela vai trazer uma palavra introdutória aqui para nossas vidas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Shalom. Irmãos, antes de eu ler essa palavra que o Senhor me deu, eu quero dar um testemunho de algo que aconteceu hoje, que há muito tempo não acontecia. Desde a minha conversão, Deus tem me usado de uma maneira bem peculiar, porque eu acho que Deus ele trabalha na vida dos seus servos de acordo com características de cada um, de acordo com aquilo que ele sabe que ele pode trabalhar. E desde a minha conversão, Deus sempre trazia à minha mente uma explosão assim de imagem no meu coração de passagens bíblicas. E eu sempre sabia que quando isso acontecia, era algo que eu ia compartilhar. Seja com alguém que Deus colocava na minha vida, ou em algum lugar que eu ia, ou na igreja. Mas já fazia um bom tempo que isso não mais acontecia. E eu estava triste. Mas talvez por conta das lutas, das dificuldades, porque às vezes, irmão, na nossa vida é luta em cima de batalha. Quando a gente pensa que acaba, lá vem outra. Quando a gente pensa que está a respirar, lá vem outra. E nessa tarde, depois de muito tempo, Deus novamente fez isso em minha vida. Eu estava em minha sala, eu lembro que eu saí da escola bíblica, fui para casa, estava limpando a sala, e meu marido tinha vindo aqui buscar um mel que nós havíamos encomendado, que eu estou preparando para ele um xarope de mel e própolis e abacaxi para poder fortalecer o pulmão, essas coisas todas. Eu estava sozinha e Deus veio com aquela explosão de imagem, de passagem bíblica na minha mente, falando no meu coração. Aí na minha mente eu fiquei, bom, na hora das marmitas, a irmã vai me dar uma oportunidade, porque hoje eu não vou no culto. Irmã, você tem coragem de falar isso? Tenho, porque é a verdade. Eu acho que Deus não se agradaria se eu mentisse. Eu não viria no culto hoje. Por quê? A última vez que eu vim no culto sem meu marido, quando eu cheguei em casa, eu tive que pedir ajuda para uma irmã para levar ele na UPA porque ele não estava bem. Eu me senti culpada por ter deixado ele sozinho. Então eu não ia vir no culto. Estou preparando a comida, estou fazendo as coisas. E aí eu estava varrendo a escada e eu ouvi meu celular tocando. Eu falei, Adão, olha aí, que eu acho que meu celular está tocando. Quando ele pegou, desligou, era o irmão. Aí o irmão pegou. Aí eu retornei e falei, ô irmão, o que aconteceu? Ah, irmão, traz uma palavra hoje. A minha mente quis dizer não, mas na minha boca eu não consegui. Aí eu fiquei, mas toda vez que Deus fez isso era para eu compartilhar. Então por que eu não vou lá compartilhar? E ainda para ajudar meu marido hoje, está numa crise, irmãos. E eu fiquei, Senhor, pela fé eu vou. Meu marido vai ficar em casa, ele está sob os seus cuidados, mas eu vou. Porque, irmãos, fazia tanto tempo que Deus não fazia algo, fazia isso na minha vida, e eu estava com tanta saudade, e hoje eu fiquei tão feliz. Sabe quando vem aquele bálsamo do Senhor sobre as nossas vidas? Porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe quando nós estamos precisando, e Ele vem e derrama o bálsamo, e fala para você, e fala para mim, eu estou cuidando, eu estou aqui, eu estou de olho em você. Eu estou falando tudo isso, não é para me engrandecer, mas é para você que está sentado aí, ter a certeza que os olhos de Jesus estão sobre a sua vida. Ele está olhando, Ele está guardando. E por mais que você talvez tenha passado por momentos como eu passei, de luta, de angústia, de mente até confusa, o Senhor está do nosso lado. E Ele tem nos guardado, continuará guardando até o último dia. Dito tudo isso, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 48. Até o 50.
Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugá-lo com seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-o com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-lhe, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto bíblico, irmãos, enquanto eu estava ali na sala, alegre, porque o Senhor tinha voltado a fazer aquilo que fazia tempo que não acontecia, o Senhor me trouxe na minha memória que, além de Cristo, que é lógico que é o personagem central dessa história, nós vemos 2 personagens. Um fariseu, Simão, e uma mulher, pecadora. O fariseu, os irmãos conhecem, um homem religioso que se considerava o creme da la creme da sociedade, rigoroso com as leis de Moisés, a lei escrita, mas também muito rigoroso com a tradição oral. Se consideravam os intocáveis. E a mulher, apenas uma pecadora. O fariseu convidou Jesus para entrar na sua casa. Insistiu: Vem, Jesus, vem comer comigo, vem na minha casa, vem comer comigo. Em contrapartida, o texto nos diz que essa mulher ouve que Jesus está na casa do fariseu. Essa pecadora agora sabe que Jesus está numa casa onde ela não ia ser bem vista, onde ela não poderia entrar, onde ela seria provavelmente maltratada. Os fariseus se afastavam desse tipo de pessoa como ela, mas o texto nos diz que isso não foi empecilho para que essa mulher estivesse diante de Jesus. O texto diz que ela logo pegou o vaso daquilo de mais precioso que ela tinha, e ela rompe com a tradição, ela rompe com o legalismo, ela rompe com tudo aquilo que os homens projetaram, e ela adentra naquela casa com a única pensamento: eu vou me prostrar diante de Jesus. E agora vocês param para imaginar uma mulher tendo que entrar numa casa de um fariseu. É porque tem que entender muito o contexto daquela época, para entender a coragem, a fé que essa mulher teve.
Eu imagino essa mulher com aquele vaso de alabastro, chegando devagarzinho, como quem não quer nada, encostando na parede. O texto diz que ela foi por detrás de Jesus, ela indo por detrás de todo mundo, com medo na alma, mas com fé no coração, que ela sabia aonde ela queria chegar. E ela foi se achegando, ela foi indo, e consegue romper com tudo, vencer seu medo, vencer as barreiras, a tradição, o legalismo, a religião, e consegue se achegar diante do Salvador. E ela, em silêncio, sem falar uma palavra, ela se joga ao chão. Porque o assentar-se à mesa não é como vocês estão sentados aí. Jesus não estava sentado assim. Era aquele quase que inclinado no chão. Então, ela tem que se rebaixar mais ainda para chegar aos pés do Senhor. E ali ela chega, sem falar uma palavra. E ela começa a derramar diante do Senhor tudo aquilo que eu e você não sabemos o que era. Mas Jesus sabia, porque ela estava ali. Jesus sabia, entendia o que moveu aquela mulher a estar diante da presença dele. Eu não sei o que te trouxe aqui. Você não sabe o que me trouxe. Eu não conheço a sua vida. Você não conhece a minha. Mas o Jesus conhece. Ele sabe por que nós nos achegamos a Ele, como nos achegamos, como está o nosso coração. Ele só espera que nós nos joguemos diante da presença dEle, ainda sem palavras, porque há momentos na nossa vida que a gente não tem palavras. Tem um louvor da Lauriette que fala palavras, que ela fala que as lágrimas seriam as orações. Eu vejo essa mulher assim, as lágrimas dela era a oração que estava dentro do seu coração, aquilo que ela não conseguia expressar e provavelmente nem poderia falar. Porque ela estava no lugar onde ela não era querida, onde ela não era bem recebida. Ela começa a colocar diante de Jesus. Ela começa a se entregar diante de Jesus. E toda vez que a gente faz isso, sempre tem alguém para poder se opor, irmão Toninho. Toda vez que a gente está realmente se entregando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, fazendo algo para Deus, sempre tem os opositores. E o engraçado é que muitas vezes os opositores, irmãos, eles são bem quietinhos. O texto fala que Simão, o fariseu, ele não falou, ele pensou. Ele pensou consigo, se Jesus fosse profeta realmente e soubesse quem é esta mulher, ele não deixava que a tocasse. Ele pensou, ele não falou. Olha qual o grau de falsidade de um fariseu, de Simão. Ele estava olhando para Jesus, irmã Rebeca. Ele estava olhando para Jesus, comendo com Jesus, dando risada para Jesus, vendo a cena, mas no coração dele ele estava reprovando Jesus. Tem pessoa que é assim, está olhando para você, está rindo para você, está conversando com você, mas aqui dentro do pensamento ele está reprovando, ele está rejeitando, ele está com palavras contrárias, mas glória a Deus que o nosso Senhor, Ele quebra toda palavra contrária sobre a sua vida, sobre a minha vida, assim como Ele quebrou ali. Ele chama Simão, o fariseu, e ele faz algo lindo. Jesus, eu amo o nosso Senhor porque Ele quebra. Todo paradigma que o homem coloca, Ele vem e quebra. Tudo aquilo que as pessoas colocam sobre a sua vida, pode ter certeza que Jesus quebra. Aquilo que as pessoas falam que é contrário à sua vida, pode ter certeza que Jesus quebra. E Jesus agora faz algo maravilhoso. Ele chama Simão e ele se vira para a mulher. E eu ali na minha sala, conversando com o Senhor, Kátia, não está na Bíblia, eu imaginei Jesus pegando e colocando o ombro naquela mulher. Porque o texto diz que Jesus se vira para a mulher, chama Simão, se vira para essa mulher e fala para ele, está vendo essa mulher aqui, Simão? Simão lá, com a roupa de fariseu, com o nome de fariseu, com todo o dogma, com toda a religiosidade, com tudo aquilo que ele tinha, diante de Jesus. E Jesus agora vira toda a atenção daquele lugar, de todos que estavam ali. Jesus põe a mão naquela mulher e fala, Simão, você está vendo essa mulher aqui? Essa mulher que você acha que não merece estar aqui, essa mulher que você acha que é pecadora, essa mulher que para você é indigna deste lugar, é indigna de estar na minha presença.
Você está vendo essa mulher? Você me convidou para entrar na sua casa, eu cheguei e você não me deu água para lavar os pés. Mas essa mulher, ela lavou os meus pés com as lágrimas dela. Simão, você está vendo essa mulher que você está rejeitando, que você acha que não presta? Essa mulher secou meus pés com o cabelo dela. Imagina, hoje eu não tenho mais chapinha, não faço mais progressiva, mas quando eu usava, imagina a gente passar nosso cabelo em alguém, até hoje, pegar nosso cabelo, ficar passando, ficar toda desgrenhada, sair toda mal arrumada, essa mulher não se importou com isso. Ele está falando, está vendo, Simão? Você que é fariseu religioso, que guarda a lei, que guarda a tradição oral, que se acha o superior a todo mundo, você está vendo essa mulher? Ela se desfigurou, passou seus cabelos nos meus pés e você... Simão, você está vendo essa mulher que para você não é nada? Eu entrei na tua casa, você não me deu ósculo santo, você não me beijou, você não fez o que era comum. Era comum chegar, lavar o pé do visitante, beijar o visitante. Simão, você não fez comigo o que é comum fazer com os demais, você não fez. Mas você está vendo essa mulher que está aqui no chão, que para você não é nada? Ela não cessa de beijar os meus pés. Simão, essa aqui para você não é nada. Para mim, é especial. E aí, irmãos, o Senhor me trouxe na mente aquele texto que está lá em 1 Coríntios 1, 27. Abre aí na sua Bíblia. 1 aos Coríntios 1, 27 e 28. Para Simão, aquela mulher que não é nada, que não deveria estar ali. O Senhor me trouxe na mente esse texto, que fala assim, 1 Coríntios 1, 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus estava falando para ele, você está vendo? É essa mulher aqui que para você não é nada. Você me convidou para entrar na sua casa. Essa mulher que para você é desprezível, que para você não vale nada, ela me convidou para entrar na vida dela e mudar a sua história. E é por isso que Jesus falou para ela, vai mulher, a tua fé te salvou. Amém, Jesus. Porque o nosso Jesus, ele muda a história. A gente muitas vezes pode olhar para uma pessoa e falar, não tem mais jeito. Não adianta, essa daí não vou nem mais orar. Para Jesus tem jeito, para o Senhor tem restauração, para o Senhor é digno de salvação, para o Senhor há mudança de vida. Simão, o fariseu, olhou para aquela mulher como alguém indigna, que não merecia, que não era lugar. Mas ela foi a mulher que verdadeiramente, naquele ambiente, convidou Jesus para assentar-se, não numa mesa, mas no seu coração. Derramou diante dele a sua vida, a sua história, e a partir daquele momento, ela teve a sua vida mudada. E não é diferente do que o Senhor já fez na sua vida, e há de fazer na vida daqueles por quem você tem orado, daqueles por quem você tem buscado. Não desista, não pare, não tenha ninguém como indigno, ninguém como alguém a quem Jesus não pode se achegar. Essa mulher se voltou para o Senhor pela fé, e a fé dela mudou a sua vida. Que nós tenhamos fé suficiente para nessa noite adorar o Senhor. Adorar verdadeiramente, irmãos, adoração, a gente não pode ficar limitado. Essa mulher poderia ficar limitada. Eu não vou lá, eu não vou adorar, eu não vou buscar. Lá é casa de fariseu, é casa de religioso. Eles vão me matar, eu não sou digna de estar naquele lugar. Não, aqui, nesse lugar, é lugar de adorar, é lugar de buscar, é lugar de colocar diante do Senhor a nossa adoração. Ai, como eu vou adorar? Não sei. Às vezes nós nos queixamos, o culto está frio. Não tem glória a Deus? Dá glória a Deus você. Começa você. Às vezes Deus está esperando você abrir a sua boca. Jesus estava ali, esperou. Vocês acham que Jesus não sabia que aquela mulher viria? Aquela situação aconteceria? Ele não impediu.
Mesmo sabendo da dificuldade que ela teria para adorar o Senhor. Às vezes a gente fica, não vou levantar a minha mão. Não, eu não vou dar glória a Deus na hora do louvor. Não, na hora do louvor eu vou ficar quietinha, não vou fazer nada. Sentiu no seu coração? Adora Jesus. Essa mulher sentiu, ela buscou, ela teve fé, ela não desistiu. O fariseu não impediu ela de adorar Jesus naquele dia. O que te impede hoje de adorar o Senhor? O que te impede hoje de se jogar aos pés do Senhor? Adore ao Senhor, busca o Senhor, se jogue. É lágrima, derrame lágrima. É louvor, derrame louvor. É glória a Deus, dê glória a Deus. É aleluia, dá aleluia. Mas não deixa de adorar Jesus, que talvez possa ser o nosso último dia de adoração. Já parou para pensar? Se esse for o último, nós não sabemos se foi o último daquela mulher. Mas o que nós sabemos, que ela rompeu com tudo aquilo que impedia ela, e ela o adorou, e a fé dela a salvou. Amém, irmãos? Que os irmãos guardem essa palavra e não cessemos de louvar e adorar ao Senhor. Amém?